Meus irmãos, percebam só que interessante. A conversão do maior missionário da igreja, que foi o apóstolo Paulo, aconteceu, ela se deu sem nenhuma ação evangelística anteceder esse momento. Interessante isso. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, ele dá uma ordem para os seus discípulos, para que eles tivessem que ir por todo o mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo depois da ascensão de Jesus, os discípulos, antes da ascensão, recebem uma ordem de Jesus de que deveriam ficar em Jerusalém, para que antes até de darem início às suas ações missionárias, evangelísticas, pudessem ser então revestidos. Depois de serem revestidos pelo Espírito Santo, o texto nos diz, no livro de Atos, capítulo 2, que o apóstolo Pedro, ele prega, ele compartilha com as pessoas que acompanharam aquele momento uma mensagem que explicava o que estava acontecendo e quais seriam as razões daquele acontecimento. Ele anuncia Jesus. E a partir desse anúncio, muitas pessoas se agregam à igreja. E mais de 3.000 almas, naquele momento, foram então 3.000 vidas batizadas. Essa é uma ação que dá uma demonstração clara de que a ordem de Jesus de pregar o evangelho e fazer discípulos, então, ela começa a acontecer. O livro de Atos, ele trata principalmente das ações missionárias da igreja, e essas ações, elas resultam em pessoas seguindo Jesus, se tornando discípulos, crescendo, amadurecendo, a igreja se desenvolvendo e indo por todos os lugares. E quem foi responsável de levar a missão da igreja para fora de Jerusalém foi o apóstolo Paulo. Mas é interessante nós observarmos que o texto nos diz, no capítulo 9 do livro de Atos, que Paulo ele se converte após ter um encontro pessoal com Jesus. Diferente do que acontece nos outros textos do livro de Atos, onde pessoas tiveram contato com o evangelho, tiveram contato até mesmo, com milagres e souberam então quais seriam a origem daqueles milagres, o porquê daqueles milagres, quem estava por trás daqueles milagres, que era Jesus, passaram então a seguir Jesus e se converteram. Ouviram dos discípulos a mensagem do evangelho sobre a vida de Jesus, daqueles que haviam testemunhado a ressurreição de Cristo. Mas a conversão de Paulo não se deu dessa forma. A Bíblia nos diz que Paulo, depois de receber autorização do sumo sacerdote de Jerusalém, para que pudesse ir até Damasco, na Síria, e prender os crentes que estavam nas sinagogas e trazer de volta para Jerusalém, no caminho dessa viagem, já próximo de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E é interessante que depois desse encontro, já agora em Damasco, depois de receber a visita de Ananias, que foi enviado por Jesus até lá, para que pudesse falar para Paulo o que havia acontecido e que Jesus o havia escolhido para levar o evangelho para os gentios, Paulo então é batizado, fica um tempo em Damasco com os irmãos e ele então começa a anunciar o evangelho. Interessante isso, Porque nós entendemos que o livro de Atos lida com o nascimento da igreja, com o crescimento da igreja e o seu desenvolvimento fora agora de Jerusalém, e a responsabilidade de levar esse evangelho para fora de Jerusalém foi do apóstolo Paulo, que chegou em muitos lugares, que teve um papel importante no crescimento da igreja, o maior missionário da igreja, que teve o seu encontro com Jesus e a sua conversão sem nenhuma ação evangelística acontecendo. Isso é muito interessante e nos faz refletirmos sobre dois aspectos importantíssimos que há na missão da igreja que nós precisamos ter conhecimento. O primeiro aspecto diz respeito à soberania de Deus na missão da igreja. É Deus quem está atuando na missão da igreja. Por mais que nós sejamos chamados por Cristo e enviados por Ele para atuar na missão da igreja,
quem está atuando por intermédio de nós é Deus através do Espírito Santo. É Ele quem é soberano. É Ele quem determina a maneira como as ações missionárias devem acontecer. Por mais que nós tenhamos boa disposição e queremos evangelizar de uma forma sincera e genuína, na verdade, quem está atuando na igreja, fazendo com que todas as coisas aconteçam para que pessoas tenham um conhecimento de Jesus, é Deus. E quando Paulo se converte, isso fica muito claro. O texto não nos diz que alguém se aproximou de Paulo, falou de Jesus Cristo, pudesse ter apresentado Jesus de uma forma pontual, a ponto desse homem tão erudito, a ponto desse homem tão inteligente, um homem que havia sido criado aos pés de Gamaliel, um fariseu, tinha conhecimento da Escritura, pudesse ser convencido através do testemunho de Cristo. Não há nada, não há nenhuma referência que nos indica isso. Mas o que o texto do capítulo 9 de Atos nos diz é que Paulo teve um encontro pessoal com Jesus. E depois desse encontro pessoal, uma conversão genuína, verdadeira. O segundo aspecto que há por trás disso é a de que a graça de Deus, ela atua justamente aí, em onde nós não temos responsabilidade nenhuma em nossa conversão. Por quê? Porque Paulo não foi chamado pelos seus méritos, que por mais que Paulo pudesse ser uma pessoa que perseguia a igreja, ele tinha capacidade intelectual, ele tinha capacidade até mesmo e conhecimento suficiente para poder levar o evangelho para muitas regiões. Ele tinha influência, tinha conhecimento da cultura, ele poderia chegar em muitos lugares, mas não foi por conta disso. Afinal de contas, se nós olharmos para a questão do mérito neste caso, Paulo não tinha nenhum, pelo contrário, estava perseguindo a igreja, prendendo irmãos e consentindo. O texto até mesmo do capítulo 7 de Atos nos diz que ele consentiu com a morte de Estevão. Paulo não tinha nada para oferecer, não havia nada de Paulo em Paulo para que ele pudesse apresentar um critério fundamental e essencial para ser escolhido como homem a levar o evangelho para os gentios, para fora de Jerusalém, para aqueles que não eram judeus. Foi a graça de Deus que atuou na vida de Paulo. Então a conversão de Paulo acaba se tornando um fato bastante interessante a ser observado no livro de Atos dos Apóstolos. Porque Paulo se converte sem nenhuma ação evangelista por trás. Ele teve um encontro com Jesus Cristo e depois desse encontro, a sua conversão genuína deu uma demonstração clara de que Paulo agora estava crendo em Jesus e passou a servir Jesus com isso. E se tornou, depois disso, o maior missionário da igreja. Como isso é interessante de nós observarmos, porque nós nos esforçamos muito para que muitos tenham conhecimento de Jesus Cristo e que venham a crer em Jesus. Precisamos fazer isso e fazer com muito zelo e também com muita disposição. Mas não dá para negar que a soberania de Deus atuou através do encontro de Paulo com Cristo e também a graça de Deus se manifestou, porque Paulo, por mais que tivesse alguma certa capacidade, seja ela em aspecto intelectual ou espiritual, religioso, não foram esses aspectos que foram fundamentais para a sua conversão. Foi a escolha de Deus, foi a graça divina. E nós precisamos dar uma atenção especial para isso. Eu não sei como foi a forma com que você passou a crer em Jesus e se converteu. Com certeza, pessoas que já levaram o evangelho de Jesus até você tiveram uma grande responsabilidade nisso. Mas existem algumas pessoas que, assim como o apóstolo Paulo, se converteram através de alguma circunstância. Mas, se tratando do maior missionário da igreja, este é um fato bastante curioso. Mas está registrado dessa forma porque o próprio livro de Atos nos dá mostras claras de que a igreja, quando nasce,
ela nasce e quem atua por intermédio dela é Deus, pelo Espírito Santo que está agora por trás de tudo que está acontecendo. Por mais que nós tenhamos disposições missionárias, não podemos então nos esquecer. E a história do encontro de Paulo com Jesus e da sua conversão nos apresenta essa lição. Nós não podemos nos esquecer de que Deus é aquele que está por trás das ações missionárias. É Ele quem atua na igreja. É Ele quem é o Senhor. E a prova disso nós temos na conversão do maior missionário da igreja, o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus.